Olá, bom dia! Deus abençoe seu dia, sua casa, a sua família. Estamos começando nesta manhã mais um programa Bom Dia com a GV, programa que tem como objetivo trazer luz para a sua vida. Essa é uma dose diária de fé para o seu coração, para a sua vida. Seja bem-vindo nesta manhã, recebam a paz do Senhor Jesus, desde que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Ao meu lado, ele, meu xará, Reverendo Rodrigo Gundim. Bom dia. Bom dia, xará, bom dia a todos vocês que estão conosco, né? Que Deus venha nos abençoar nessa manhã, que Deus venha estar conosco nessa manhã, nos iluminando e falando aos nossos corações. Não é isso, xará? É isso aí, meu xará. Essa manhã de terça-feira que seja a melhor. Vamos falar o dia todo, né, xará? O dia inteiro. Que nessa terça-feira seja o melhor, seja a melhor terça-feira das nossas vidas. Para que essa terça-feira seja, como o xará falou, abençoada, comece o dia chamando Jesus de maravilhoso. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada através da palavra. Estamos essa semana falando sobre vencer pela palavra. E hoje falaremos mais uma vez sobre isso nesse episódio número 2. Vamos pro texto? Vamos para o texto. A meditação nossa de hoje está no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 7, do verso. Vai ler todo, xará? Pode ir do 31 ao 37, do 31 ao 37, fala o seguinte: o homem surdo curado. E novamente partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. E lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. E, erguendo os olhos para o céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos e a amarra da sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: Ele tem feito todas as coisas bem. Ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Glórias a Deus. Esse texto é fantástico. O evangelista Marcos, se você olhar, xará, só Marcos que retrata esse texto ou esse episódio, né? Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que falam do mesmo texto em visão diferente, mas só Marcos, o evangelista, que detalha esse exemplo, ou esse personagem, ou essa história de Jesus com o homem. O homem, por sua vez, Jesus estava em Decápolis, né? Decápolis significa as 10 cidades, né? 10 cidades juntas, né? Aglomeração de 10 cidades. Jesus estava em Decápolis e o homem se aproxima. O homem tinha um problema. Qual era o problema dele? Na verdade, não era um, eram 2. Vamos citar os 2 problemas. Ele era surdo. Se você perceber, a raiz do segundo problema, ela vem do primeiro. Ele era surdo e a Bíblia diz que ele tinha dificuldade de falar. Por que ele tinha dificuldade de falar? Porque a maioria das pessoas que não ouvem, elas não conseguem reproduzir som, correto? Se a pessoa é surda, dificilmente ela conseguirá falar, porque ela não consegue reproduzir som. Então, automaticamente, em algumas traduções, termos mais antigos, acho que o Ferreira de Almeida, mais próximo do original, diz que o homem era mudo. Algumas traduções falam que ele tinha dificuldade de falar. Mas essa dificuldade, você já conversou com alguém que é mudo? Ele não consegue falar palavras, mas emite sons, né? Então, possivelmente é esse tipo de som que ele emitia, né? Por ser surdo, e automaticamente seria possivelmente também mudo. Mas a Bíblia diz que Jesus chega e as pessoas apresentam a Jesus o homem. Olha que fantástico isso.
Jesus chega no lugar e as pessoas, a Bíblia diz que trouxeram-lhe um surdo. Então, alguém apresentou aquele homem a Jesus, ou apresentou aquele homem com as dificuldades que ele tinha a Jesus. Xará, primeiro ponto aqui é: sempre haverá alguém usado por Deus para te conduzir ao milagre. Sempre haverá alguém. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho ninguém. Deus vai enviar, vai colocar alguém que vai te conduzir ao milagre. Rodrigo, do meu lado só tem inimigos. Deus usa até inimigos para te conduzir ao milagre, já. Na verdade, Deus conduz, irmão. Deus usa até inimigo para conduzir você ao lugar do milagre. Então alguém levou esse homem até o lugar do milagre. Uma vez que ele chega diante de Jesus, a Bíblia fala que eles rogaram-lhe, pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele, porque o toque de Jesus, ele transforma. O toque de Jesus, ele muda vidas, ele muda histórias, situações. Então, a ideia que as pessoas tinham é o quê? Que Jesus, ao tocar, o homem seria curado, mas Jesus muitas vezes não precisa tocar. Uma palavra que ele libera resolve. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Por isso que nós estamos nessa semana falando sobre vencer pela palavra. Porque às vezes você está esperando que Deus coloque a mão, faça algo extraordinário, toque em você, mas a palavra dele já foi liberada a seu respeito. Você já é abençoado por intermédio da palavra de Deus. Então não tem necessidade de você querer algo estratosféricos, não. Uma palavra de Deus já é o suficiente para a sua vida mudar. Correto? Trouxeram que para pedir a Jesus que colocasse a mão sobre eles. Mas olha o que Jesus faz. Primeiro passo de Jesus, xará. Versículo de número 33. 33. Fala o seguinte: e tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Isso. E o cuspiu e tocou-lhe a língua. Olha que fantástico. É um processo. Primeiro ponto, primeiro processo, primeiro ponto, primeiro princípio para Jesus mudar a sua vida, por intermédio da palavra, para Jesus mudar a sua vida. Primeiro princípio, ele vai te tirar da multidão, porque tem coisa que Deus vai fazer não é no meio da multidão, é no particular. Então o primeiro ponto aqui é Jesus tirou aquele homem. Ele podia no meio da multidão, Jesus podia entrar no meio da multidão e ir lá curar o homem, mas o que ele faz? Ele retira, ele afasta o homem da multidão. Então pega isso aqui. Tem coisas na sua vida que você tem que se afastar de pessoas. O problema é que a gente não quer despregar, né? Como diz lá na minha terra. Você não quer. Parece que o cordão umbilical tá enterrado no lugar que você não quer sair de lá, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é desprender. A primeira coisa que você tem que fazer é sair. Deus não vai operar enquanto você não desprender, enquanto você não sair do meio da multidão. Porque tem coisas que Deus quer revelar para você. Deus quer liberar uma palavra para você, que a multidão não precisa fazer parte disso. Primeiro ponto. Então já vai anotando aí, ó. Primeiro ponto. Deus quer me tirar do meio da multidão. Porque o que Deus tem para fazer na minha vida é particular. Primeiro ponto. Segundo ponto. A Bíblia diz que Jesus tocou primeiro aonde, xará? Nos ouvidos. Por que Jesus toca primeiro nos ouvidos? Se o homem tinha dificuldade de falar e tinha dificuldade de ouvir, por que Jesus toca primeiro nos seus ouvidos? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Olha que fantástico isso aqui. Primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida é gerar fé no seu coração. E se a fé, ela vem pelo ouvir, então quando Jesus toca no ouvido daquele homem, xará, automaticamente, primeiro Jesus queria o quê? Operar o milagre da fé. Por quê? Porque Deus não opera nada sem ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que Deus faz é por intermédio da fé. Para não quebrar esse princípio, eu vou curar primeiro a audição desse homem, para gerar fé no coração dele, para depois resolver o resto. Primeiro Deus quer gerar fé no seu coração. Uau! Através da palavra, o que eu estou dizendo para você está gerando fé no seu coração, de uma vida melhor, de uma família melhor, de uma expectativa melhor, né? de um pensamento melhor.
Então primeiro tem que... Mas por que vai gerar isso no seu coração? Porque um dos motivos geradores de fé é ouvir. Então Jesus primeiro vai lá, pega a mão e sobre a audição, sobre os ouvidos daquele homem, Jesus o que faz? Cura a audição. Então primeiro Jesus quer curar a sua audição para você ouvir que Ele é bom, para você ouvir que Jesus salva, liberta, cura, transforma, renova, que Jesus tem poder para tirar você de onde você está e colocar você numa vida melhor. Então primeiro Jesus quer gerar fé no seu coração. Segundo ponto, ou melhor, no terceiro, primeiro tirar do meio da multidão, segundo, tocar os ouvidos para gerar fé, terceiro, a Bíblia diz que Jesus cospe e cuspindo tocou-lhe a língua, com a ponta Jesus toca a língua daquele homem. Mas por que Jesus cuspiu primeiro? Por que Jesus pega o cuspe para colocar na língua do homem? Um dos geradores, de como identificar o DNA de uma pessoa é através do quê? Da saliva. O que Jesus estava fazendo era o quê? Colocando o DNA dele dentro do homem. Um DNA de vencedor, um DNA de filho. Uau! Jesus estava tocando na língua daquele homem para desprender tudo que está prendido, para desbloquear tudo que estava bloqueado, para soltar o que estava preso. Então o que Jesus quer dizer para você hoje é: primeiro eu vou colocar o DNA de um vencedor em você. E como que se coloca o DNA de vencedor na vida de alguém, Xará? Quando a pessoa entrega a vida a Jesus e reconhece Ele como Salvador da sua vida. Isso é receber o DNA de Deus. Pegou? Quando eu entrego a minha vida a Jesus, a Bíblia diz que eu só sou filho, só serei filho se eu o receber. O DNA serve para quê, Xará? Para mostrar, para registrar a paternidade. Pegou ou não? A mãe não tem dúvida que ela gerou o filho, ela não tem dúvida que é dela. Mas o DNA é para quê? Para saber quem é o pai, não é para saber quem é a mãe. A mãe já sabe que é dela, saiu dela. Mas para saber a paternidade. Então pega isso aqui, pelo amor de Deus, olha que fantástico isso aqui que Deus está nos revelando hoje. O DNA de Deus na sua vida, ele só gerará resultado se você se entregar a Ele e receber. O que Jesus falou com os discípulos? Eu vim para os que são meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos me receberam, eu lhes dei o direito de serem chamados filhos de Deus. Então eu só sou filho de Deus quando eu recebo Jesus no meu coração. Aí o que acontece? Eu passo a ter o DNA de Cristo, de Deus, e automaticamente eu serei filho. E como filho eu tenho direitos e deveres, e eu tenho uma herança que é ministrada através dos testamentos. Que testamentos? O Antigo e o Novo. Então todas as promessas de Deus estão inseridas para você quando você o recebe na sua vida. Xará, você explanou bem demais, e tem alguns tópicos nesse texto aqui que quando eu leio ele vem ardendo muito na questão do meu coração. Quando Jesus primeiro ele fala assim, tirando de entre a multidão, ou seja, se a gente for pegar alguns milagres que Jesus fez, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue foi no meio da multidão. No meio da multidão. E esse aqui, ou seja, Jesus precisou que tirar ele do meio da multidão. Por quê? Tem pessoas que às vezes aonde você está, o seu milagre não vai chegar. Não. Aonde você está, você não vai para frente. Ou seja, você vai ficar do jeito que você está para sempre. E tem coisa, Xará, que você quer sair, mas não dá conta. Quando você quer e não dá conta, o único que pode te tirar, certo, dessa situação é Jesus, é Deus. Verdade. E Ele vai lá e te tira. Quando você pode sair com as suas próprias pernas, você vai sair. Mas quando você não puder sair, Ele vai te tirar. É um dos ensinamentos que eu tenho. E outro ensinamento, Xará, que primeiro Jesus tira ele da multidão, você falou muito bem. Depois ele põe os dedos nos seus ouvidos, depois ele toca a sua língua, para depois ele ergueu os olhos para o céu e disse Efatá. Ou seja, e aí você falando, me veio na cabeça o seguinte: quando uma criança, quando um bebê, um recém-nascido, ele está chorando no berço, a maioria das pessoas hoje, ou a grande maioria, tem aquela questão da babá eletrônica. Você já viu babá eletrônica? Sim.
Lá em casa tem também. Então é o seguinte, quando às vezes o Daniel está chorando, mesmo a Samara falando com ele na babá, ou eu falando, quando ele ouve a voz, ele para. Mas ele continua a chorar depois que a gente para de falar. Ele só para de chorar, o recém-nascido só para de falar quando ele recebe o quê? O toque da mãe. Ou seja, primeiro, para Jesus te curar, para Jesus tirar você do meio, ou seja, para tudo acontecer, o primeiro ele vai te tocar. Primeiro, Jesus ele vai estar com você, ele vai te colocar no colo. Já viu aquele texto, eu gosto mais do amor, chama Pegadas na Areia, né? Fala assim, pô Senhor, mas eu estava aqui, ó, o Senhor estava comigo, mas em determinado tempo, na areia eu só vi uma pegada, eu não vi mais a sua. Aí Jesus vira, né, na música, né, fala assim, porque nesse período era o período mais difícil seu, e essa pegada são minhas, porque você estava no meu colo. Ou seja, às vezes no momento mais difícil nosso, a única pegada que vai ter vai ser de Jesus. Porque primeiro ele nos toca, primeiro ele nos pega, primeiro ele nos coloca no colo, primeiro ele nos acalma, para depois ele rogar. É verdade. Porque às vezes, Xará, se ele tivesse, se tem certas circunstâncias, se você às vezes rogar antes, a pessoa às vezes pode não ter mais força para continuar a caminhada. É verdade. E Deus e Jesus, ele era tão assim sábio, que quando ele tirou essa pessoa, penso eu, aí já é uma conjectura minha, já é uma interpretação minha do texto, penso eu que quando ele tira ele do meio da multidão, ele fala assim, cara, esse cara aqui está esgotado. Verdade. Eu não posso falar o Efatá primeiro. Primeiro eu tenho que tirar ele, primeiro eu tenho que colocar ele no meu colo, nos meus braços, eu tenho que tocar, igual você falou muito bem, eu tenho que tocar os ouvidos, eu tenho que limpar, ele tem que sentir o meu toque, ele tem que sentir primeiro o meu amor, para depois liberar uma palavra. Para depois liberar uma palavra e o milagre acontecer. É verdade. Então que Deus, e que Jesus, e que Deus, e que o Espírito Santo dele venha falar em nossos corações e que possamos sentir o toque do Senhor. Rodrigo, como eu sinto o toque do Senhor, às vezes ele me abraça, às vezes ele não acalma. Muitas vezes, Xará, nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos assim, com medo de alguma coisa, ou com certa angústia no coração. Quando você ora, já aconteceu comigo, quando você ora, parece que Jesus ele vem e te abraça. Quando você fala com ele, parece que quando você joga sobre ele toda a sua ansiedade, todo o seu fardo, parece que fica mais leve, fica mais suave. Aí a gente sente, né, o toque de Jesus. E que Jesus possa nos tocar hoje, que o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo possa falar, possa confirmar essa palavra em nossos corações. Verdade, Xará. A palavra aramaica que Jesus libera é Efatá, abra-te. Essa manhã Deus está abrindo um novo caminho. Deus está abrindo portas na sua vida. Uma palavra será liberada ao seu respeito nesta manhã. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Amém. Pai querido, Pai de amor, obrigado, muito obrigado por tudo que você tem feito em nossas vidas. Poderoso, Pai. Cuida de nós, ó Pai, cuida da nossa terça-feira, Pai. Nos dê uma terça-feira, Pai, maravilhosa, cheia de paz, cheia de prosperidade, ó Pai. Pai, que possamos, ó Pai, ter a sensibilidade, ó Pai, de ouvir a Tua voz, de sentir o Teu toque, ó Pai, de sentir, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua afinidade, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, cuida de tudo que temos, tudo que somos, ó Pai. Cuida da nossa família, dos nossos familiares, ó Pai, dos nossos filhos, da nossa casa, Pai. O Senhor venha visitar, ó Pai, em nome de Jesus, cada pessoa, Pai. Cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai, seja visitada pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor venha estar conosco, ó Pai. O Senhor venha estar, ó Pai, ministrando em nossos corações a cada dia, a cada manhã, Pai. É isso que eu peço e te agradeço, ó Pai, com perdão dos meus pecados e em nome do seu Filho amado. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça do Eterno te alcance onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo todas as manhãs nesse canal e divulgue, compartilhe, se inscreva, curta, comenta, porque aqui nesse canal nós temos um único exclusivo objetivo: levar vida, levar Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente terça-feira, um abraço afetuoso e até amanhã. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.